da educação da mediunidade e outras formas que vamos absorvendo no contexto que essa doutrina dos espíritos nos oferece. Nós convidamos o nosso companheiro Antônio Carlos, aliás, não é Antônio Carlos, é Marco Antônio Pinto. Antônio Carlos é o grande amigo dele, Marco Antônio Pinto. E Marco Antônio, ele é um trabalhador do movimento espírita. Nos conhecemos desde a década de 90, nesse próprio movimento, e ele vem trazendo, ou se permitindo, nos oferecer os caminhos para que possamos ter uma mediunidade mais educada, uma mediunidade mais fina em relação com o mundo espiritual. Trabalhador incansável, fez parte, ou para mim continua fazendo, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que quando nós bebemos dessas oportunidades, nós não deixaremos mais que a sede nos visite. Então ele vai nos trazer aqui hoje, nessa relação de troca de experiência, para que nós possamos vivenciá-la, esses saberes. Queremos dizer que teremos um momento, depois do intervalo, um momento de bate-papo entre vocês e ele, acerca da mediunidade. Então, tudo que vocês quiserem saber em cima desse tema, ele vai estar aqui hoje para nos facilitar. Primeiro momento, ele vai fazer uma breve exposição acerca do tema. Depois vou bater um bate-papo com ele. E depois desse bate-papo nós teremos um momento para refrigerar as ideias e acomodar na nossa cabeça as informações apresentadas. Tá bom? Então, a partir de agora eu vou passar para ele, para que ele possa trazer para nós a primeira parte do nosso seminário. É bom porque tem a... Eu espero que o pessoal do outro lado esteja nos ouvindo. E já endereçando a todos, estejamos nós aqui presencialmente ou conectados pelas ferramentas que a tecnologia nos favorece, todos unidos em um mesmo propósito. Esse é um tema que a gente pode ficar talvez um dia inteiro, conversando sobre ele. É muito extenso, muito vasto, mas nesse primeiro momento vamos trazer uma perspectiva para que possamos entender a questão da qualidade dentro de um ambiente onde nós praticamos essa faculdade, que todos a possuímos, ou no maior grau de expressão, chamamos de médiuns ostensivos, aqueles que produzem efeitos patentes, e por efeitos patentes nós entendemos o resultado, o emprego útil da faculdade mediúnica. Mas existe uma faculdade, ou melhor, uma expressão da mediunidade, que é uma mediunidade comum, e que ela é utilizada no dia a dia das nossas vidas, e que faz com que estabeleçamos contatos, muitas das vezes inconscientes, com mentes, estejam elas no plano físico ou no plano espiritual, e essas mentes, em nos acessando, nos conduzem à realização de alguma coisa, ou na produção de um pensamento,
Então, existe uma mediunidade que é geral, aquela comum a todos nós, em que aonde quer que estejamos ela está presente, e existe uma expressão da mediunidade que deve ser exercida, praticada em um ambiente mais restrito, porque a mediunidade ela não se presta ao palco, ela não se dá ao estrelismo, ela tem uma finalidade conforme nós iremos apresentar aqui para todos nós. Então, vamos discutir algumas questões para entender o primeiro conceito de qualidade, tá? Que é o grau de utilidade esperado ou adquirido de qualquer coisa, verificável através da forma e dos elementos constitutivos do mesmo e pelo resultado do seu uso. Vejamos, a mediunidade é uma faculdade. Essa faculdade, quando eu me consorcio com outras pessoas para o exercício de uma atividade em conjunto, vai gerar um resultado. Aí a gente começa a entender que a qualidade da prática mediúnica é a utilidade esperada ou adquirida pela reunião. Por que nós nos reunimos? Se nós não começarmos a avaliar os motivos que nos levam a nos reunir em uma casa espírita, em um dado momento, nós não vamos entender o papel que desempenhamos naquele grupo. Na medida que nós começarmos a analisar os resultados, a gente vai começar a entender se a nossa reunião ela tem ou não qualidade, e se tem qualidade, como que a gente pode mensurar se nós podemos ter uma melhoria, se nós podemos assim, oferecer uma gama maior de oportunidades para os espíritos coordenadores dos nossos trabalhos trazerem problemas cada vez mais complexos. É interessante que a qualidade ela é verificável através da forma e dos elementos que constituem aquilo que se está a entregar. O que é que constitui um grupo, se não os indivíduos? Então, a qualidade de cada um de nós interferirá na qualidade dos resultados que nós esperamos obter. Se em uma reunião, por exemplo, não ocorre nenhuma comunicação, é preciso que nós nos perguntemos quais foram os motivos que levaram àquela ocorrência. Pode ser um evento extemporâneo, mas imaginemos se essa improdutividade perdurar por várias reuniões. É um indicador, portanto, verificável que a utilidade esperada não está sendo alcançada. Então nós vamos ter que rever alguns procedimentos caso isso aconteça. É lógico que a qualidade tem sempre um conceito subjetivo, que está relacionado com a percepção de quem analisa o resultado, as necessidades e os próprios resultados que são observáveis. Porque, por exemplo, eu posso, na minha avaliação, perceber que aquela reunião não foi produtiva, mas aos olhos dos outros foi. Mas se todos percebermos isso, pela sua natureza verificável, chegaremos ao entendimento de que a utilidade daquele encontro pode ser reavaliada. Resultado verificável, utilidade. Dito isso, a gente avança para uma análise de uma técnica que é da administração em geral, fazendo um paralelo com aquilo que poderemos adaptar para compreender como que esses modelos de gestão também são aplicáveis nas atividades que desenvolvemos na Casa Espírita. Esse ciclo, que inicia com o planejamento, depois nós vamos colocar em ação o que foi planejado,
depois nós vamos estabelecer direção, controles e direção do que foi planejado para depois realizar uma avaliação, a gente vai ver que isso é plenamente aplicado na prática espírita. Vamos lá? Vamos fazer essa viagem juntos. Então, está aí uma imagem representativa de uma reunião mediúnica. Nós temos uma equipe de desencarnados com competências estabelecidas e temos uma equipe de encarnados que devem, a priori, estar em sintonia com a equipe dos desencarnados a fim de cumprir o que está programado para aquele encontro. A fase de planejamento, portanto, é o primeiro momento, é o primeiro passo para nós organizarmos um grupo mediúnico. Nessa fase, nós vamos definir os resultados que queremos. Lembrando o conceito? Eu preciso definir o resultado, ele precisa ser verificável em algum momento, a fim de que eu mensure a utilidade, porque senão nós estamos perdendo tempo. E tempo é recurso disponibilizado por Deus para que nós, uma vez bem utilizado, nós cresçamos espiritualmente. Quais são os resultados esperados de uma reunião mediúnica? A instrução daqueles que participam, é lógico. Uma comunicação de um espírito ensina para nós muitas coisas. No mínimo, aquele recado. Preste atenção, porque eu estou aqui dando o meu testemunho, e às vezes aquele testemunho diz muito respeito a um evento similar que eu experimentei. Olha, se você continuar esse caminho, amanhã vai ser você a vir numa reunião a dar o seu testemunho. A gente tem que aprender também com os equívocos dos outros. Então, a instrução dos participantes é o primeiro resultado. O segundo é a erradicação da incredulidade. Está lá em Livro dos Médiuns. Eu não acredito que exista vida após a morte. A prática mediúnica retira essa perspectiva porque nos coloca diante de inúmeros eventos que eu já nem chamo mais de evidências, mas de provas inequívocas de que a vida continua após a morte. Né? Porque as comunicações em um grupo estruturado, elas são convincentes e de qualidade. Não deixa dúvidas de que aquele evento não é um evento produzido pela mente do encarnado, mas sim a interpretação do pensamento de um espírito que transfere a sua experiência para o aparelho mediúnico de determinada pessoa. E o alívio dos sofredores. Em especial, esses conselhos que são oferecidos por aqueles que desempenham o papel de dialogador faz com que aquele grupo ofereça o que nós chamamos de caridade anônima. Eu não sei quem é, mesmo que ele nomine a sua personalidade, naquele momento eu estou diante de um indivíduo em estado de sofrimento. E compete a mim valer-me do meu conhecimento e da minha sensibilidade para aliviar a sua dor, não para julgá-lo. Então essa caridade anônima, muitas das vezes, faz com que nós atendamos um inimigo que é nosso. Alguém que muito nos fez sofrer, ou alguém que nós fizemos sofrer. E é trazido diante de nossa presença de forma anônima para que nós os auxiliemos. Então, nessa fase do planejamento, nós vamos adotar normas e padrões que devem ser de conhecimento de todos. Que normas e padrões são essas? É o que nós chamamos de regimento interno. Olha, tem horário para começar, tem a flexibilidade para a entrada, tem horário para terminar, tem uma dinâmica pré-estabelecida. Isso não é para que nós estabeleçamos nenhum tipo de diletantismo, tampouco autoritarismo.
É porque, via de regra, nós somos espíritos indisciplinados. A gente quer chegar na hora que quiser. Às vezes acontecem problemas de atraso, sim, o trânsito, o imprevisto. Mas se aquilo vira... Mesmo assim, eu já cheguei numa reunião mediúnica, onde eu frequentava, e as portas estavam fechadas. Eu não fiquei lá embaixo batendo. Ei, ô Raimundo, abre aí, meu filho. Acabei de chegar. Aí eu vou desajustar os que já iniciaram o trabalho. Eu vou desarmonizar o ambiente. Então essas normas, elas devem ser de conhecimento de todos. Porque cada um deverá saber o papel que desempenhará e o que se espera de cada um. Olha, você é passista? Ótimo, tá ok? Já se preparou para passista? Não, então vá se preparar, depois você volta. Não, eu gostaria de me preparar. Então a casa oferece as qualificações para que as pessoas, diante da qualificação, se apresentem como voluntárias para compor um determinado grupo mediúnico. Nessa fase, nós vamos estabelecer também que as reuniões, elas devem ser privativas, sempre com a mesma equipe. Por isso que a seleção dos participantes é de fundamental importância para o processo. Ah, mas fulano é tão bonitinho, fala tão bem, mas você conhece fulano? Não, então deixa o fulano chegar na casa, vamos conhecê-lo melhor, porque existem muitos lobos travestidos de ovelhas. Nós sabemos que o mundo espiritual inferior infiltra pessoas nas instituições espíritas. Essas pessoas vêm fascinadas. E o fascínio é um processo obsessivo muito complexo, porque há um comprometimento da consciência. Então ela é amável, adorável, sociável, mas destila um veneno igual a uma cobra peçonhenta. Então ela precisa ser saneada, tratada, ela precisa investir no seu processo de autoeducação para depois de ajustada a sua personalidade, as suas neuroses equilibradas, tudo bem. Ela pode entrar. Então, sem privilégios, sempre a mesma equipe, mas podemos receber convidados. Kardec estimula essa troca de experiência entre os grupos e entre as casas, mas é de bom alvitre que o convite seja feito de forma prévia, dê aviso para todos. Via de regra, a gente recebe visita em nossa casa no momento inoportuno. Isso já causa um desconcerto. Imagina numa reunião mediúnica. E tem visita que vem, convenhamos, né? A gente reza para não entrar e reza 2 vezes para sair. Então, numa prática mediúnica, isso também traz desconforto. Alguém que não tem a sintonia com o grupo, não tem uma disciplina mental, está ali naquele ambiente por curiosidade. Por isso que a privacidade é de fundamental importância. E em um ambiente adequado, sempre que possível, numa área exclusiva. Certa feita, fizeram a mim uma pergunta: mas lá no centro só tem uma sala, e nessa sala acontece tudo. Lá em Minas Gerais, a gente chama de tudum. É o tudo em um. É a sala para evangelização, para a doutrinária, o passe. Olha, organize a atividade da casa espírita de tal sorte que em dias distintos as atividades aconteçam. Não tem problema, mas sempre que possível em um ambiente separado, porque você vai impregnar aquele ambiente de vibrações de natureza superior. As conversações naquele ambiente devem ser igualmente de natureza superior, para que os resultados que esperamos colher sempre sejam os melhores possíveis. Isso gera proteção vibratória e um ambiente confortável. É lógico que não precisamos colocar um estofado desse nível na sala mediúnica, porque muito provavelmente depois de um dia extenuante de trabalho com um estofado desse,
para que o indivíduo mergulhe nos braços de Morfeu, é daqui para ali. É coisa muito rápida. Quando o termo confortável é uma temperatura agradável, que impeça que ruídos exteriores invadam a atividade mediúnica. Semana retrasada, na nossa instituição, um vizinho fez um encontro de motociclistas. Quase 100 motociclistas reuniram, botaram uma banda na hora da reunião mediúnica. E para complicar, as músicas eram excelentes. Da década de 80, da década de 70, aquelas músicas bacanas, os jovens talvez não conheçam. Temos aqui duas representações mais recentes no plano encarnado, mas nós que ouvimos Bee Gees, né, músicas diferentes, e eu estava pensando, meu Deus do céu, uma altura. Chegou uma hora, eu fiquei com tanta vergonha naquele dia, assim, meu Deus do céu, eu não consigo me concentrar porque essa música é da minha época. Estava alto demais, fechamos todas as janelas, tudo, portas. Eram duas casas, as caixas de som maiores do que essas. É lógico que o mundo espiritual entendeu o problema, o quanto que nós conseguíssemos, nós estamos em oração, mas daqui um pouco entrou a tal da menina veneno. Jesus amado, me perdoe, eu me peguei cantando menina veneno aqui, em plena reunião mediúnica. Ô dia, viu gente? Ô noite. Mas isso acontece. Isso não está programado. O mundo espiritual já sabia que isso ia acontecer. Estava, acho que, testando como é que nós iríamos reagir. Ninguém ficou de mau humor, ninguém brigou com o vizinho. Compreendeu fazer o quê? Não tinha o que fazer. Não teve mais nenhum encontro de motociclista. Graças ao bom Deus. Agora, um detalhe. Não há base doutrinária para se fazer reunião mediúnica aberta. Marco Antônio, você condena a reunião mediúnica aberta? Não, eu não condeno nada. É responsabilidade da casa. Mas não há base doutrinária. Porque as reuniões que Allan Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os indivíduos eram selecionados. Era muita gente? Sim. Via-se a comunicação, lia-se a mensagem e discutia-se. Era um outro modelo, mas não era uma reunião aberta, no sentido de entrava e saía quem assim o desejasse. Ah, mas a gente fecha a porta. Como garantir a homogeneidade de pensamentos? Os objetivos, lembram dos objetivos? Por que é que nós nos reunimos? Todo mundo sabe. Mas aquele que está visitando a casa espírita por primeira vez, não faz a mínima ideia do que irá acontecer. Então, não há uma condenação. É que os mecanismos de controle dos indivíduos que participam estão prejudicados. Isso é um fator que influencia sobremaneira naquilo que irá ser trazido em forma de mensagem. Mas ainda na questão planejamento, a organização das reuniões. Quais são os padrões de qualidade? A regularidade. Dia e hora. Porque daqui a um pouco cada um quer fazer no seu dia, na sua hora. Ah, tem tempo de sobra, vamos ligar para Raimundo. Ô Raimundo, está fazendo alguma coisa? Não. Bora fazer uma reunião mediúnica agora? Os espíritos bondosos e instruídos, você vai, o problema é seu. Evoque lá, vai chegar quem tiver disponível. Aqui é compromisso, sempre no mesmo dia e horário, evitar essas reuniões extemporâneas, ou seja, fora do tempo, fora do programado. Critério para a formação de novos grupos também. Está lá na questão do planejamento. Sempre que houver demanda de candidatos,
em condições. Em condições. Disponibilidade de dirigentes capazes. Não é porque muitas pessoas querem fazer um grupo mediúnico, constituir um grupo mediúnico, e se eu não tenho um dirigente apto a coordenar aquele grupo? Como é que fica? Um espaço disponível e sempre levar em consideração isso. Nós queremos nos reunir para quê? Kardec diz que se eu evocar uma pedra e perguntar a uma pedra haverá de responder. Os espíritos zombeteiros, levianos, não se preocupam com a verdade. Porque, muito provavelmente, aqueles que estão reunidos não definiram esses passos anteriores no planejamento. Né? E tem a questão da equipe. Tem essa questão da equipe. Então, a qualidade, os padrões de qualidade da equipe vai as qualidades humanas e o valor moral. É lógico, não tem nenhum santo aqui. Todos nós ainda temos imperfeições, muita coisa a ser burilada. Mas já estamos num nível de entendimento a respeito da vida e de respeito ao outro que nos dotam de um relativo valor moral que nos capacita a nos reunirmos em nome de Jesus para a prática dessa caridade. Né? A consciência de responsabilidade. Se eu comprometi-me a vir até esta casa em dado horário, em um dia específico, eu devo manter este compromisso. Não é porque vai ter o jogo do Bahia, o jogo do Vitória, ou a final de um campeonato, ou o último capítulo de uma novela, que eu deixarei de cumprir com o meu papel com a casa espírita. Então, a consciência do papel que eu desempenho, a função, o papel que eu represento e a função que eu desempenho é de relevância dentro desses padrões de qualidade relativo à equipe. O conhecimento doutrinário e a adesão ao regimento e norma. Olha, Marco, você está afim de participar desse grupo? Estou. Leia isso aqui. Aqui que é isso? Aqui é a regra do campeonato. Não tem VAR, não tem tribunal de apelação, está aqui. Aceita, joinha, joinha. Ok. Ninguém te obrigou, aqui está. Porque, certa feita, tivemos uma experiência, quando ainda o projeto, os meninos do projeto, né? O seu José Ferraz estava vivo, meu querido amigo Nilo e João Neves estão um pouquinho adoentados. Uma pergunta foi feita nesse sentido. De que a pessoa foi convidada para frequentar a reunião mediúnica. E aí foi, aceitou o convite, estamos dizendo, é para conversar com o espírito? Então vou. Curiosidade e movido pelo desejo de resolver os seus problemas. Bom, a curiosidade foi satisfeita, se não vi nada demais, segundo os critérios dessa pessoa. Depois, os problemas dessa pessoa não sumiram. Desacreditou no trabalho e abandonou. E aí o grupo ficou assim, mas e agora? Bom, agora, o que é que eu faço da minha vida sem você? Não tem uma música que diz assim, você não me ensinou a te perder, ou te esquecer, sei lá, alguma coisa assim? Mas a responsabilidade foi de quem convidou. Penso eu que a casa deve estimular as pessoas. Pessoal, olha, nós estamos formando um novo grupo, quem se sentir em condições e deseja apresentar-se como voluntário, fulano de tal estará recebendo os nomes, depois nós vamos conversar com as pessoas. Você coloca para todos. A adesão é voluntária. Porque às vezes a gente coloca um que começa a tumultuar e depois o que vai fazer? Tem que mostrar o cartão vermelho e é uma situação também desconcertante. Mas Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, fala sobre isso. Se o comportamento daquela pessoa começa a ser disruptivo,
e complica o grupo, nós vamos ter que agir para disciplinar. Assim, olha, Marco, você vai ficar afastado da reunião. Ah, mas por quê? Porque o seu comportamento assim. Ah, mas vai ficar melindrado. Ninguém faltou com a caridade. Chamamos para uma conversa em particular, expusemos as inconformidades daquele indivíduo, ele não aceitou, paciência. São experiências que a gente precisa evitar quando realizamos a seleção correta dos participantes. Bom, então entra a fase do desenvolvimento da atividade mediúnica, né? É a fase da implementação do que foi planejado. E a gente pode dividir essa fase em 3 etapas: educação e treinamento, a execução propriamente dita e a coleta de dados. Na educação e treinamento é a formação, ou seja, as pessoas frequentarem os cursos para adquirirem os conhecimentos mínimos necessários para a compreensão do fenômeno, o estímulo dos participantes na busca do autoconhecimento, que vou repetir, é de fundamental importância o autoconhecimento, porque na medida em que me conheço, eu sei os pensamentos que me chegam, diferenciá-los daqueles que são meus. Só vamos conseguir isso pelo autoconhecimento. A atenção continuada, porque chega um conjunto de informações que constituem uma mensagem sobre o conteúdo apresentado, eu sequer tinha ajuizado. É o primeiro indício de que aquele pensamento a priori não é meu. É de uma fonte externa. Quando eu embaralho tudo, é porque em algum momento ou a minha formação foi deficiente e eu pulei a etapa do autoconhecimento. É listar as minhas imperfeições, mas também pontuar as minhas virtudes, os meus pensamentos predominantes. Quando eu tenho isso mais ou menos mapeado, eu já começo a conhecer-me e estabelecer as medidas necessárias para o meu aperfeiçoamento. E o desenvolvimento da faculdade que vai ocorrer na fase da execução. Na fase da execução, que é o dia da mediúnica propriamente dita, há a fase preparatória, aquela leitura inicial. Eu não sugiro o estudo antes da mediúnica, porque o estudo aumenta o volume de pensamentos, isso aumenta a chamada tensão psíquica e muitos pensamentos dificultam o estado de concentração que é exigido na etapa do intercâmbio. Então, após a leitura preparatória, a prece inicial, entra a fase do intercâmbio, onde ocorrem as comunicações, e a fase de encerramento. E a coleta de dados, poucas e com raras exceções as casas fazem isso. Eu sempre tenho estimulado, pegue alguém do grupo que se autodenomine aquela pedra enfiada lá no mais profunda fossa do oceano. Porque tem gente que diz assim, olha, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não percebo nada. Excelente, eu tenho um papel para você desempenhar. Você vai anotar na nossa reunião o número de comunicações, faz uma tabelinha, bota o nome dos médiums e ao lado quantas comunicações vai dando. X. E escreva qual é o sentimento e a emoção dominante naquela comunicação. Isso chama-se coleta de dados. A coleta de dados vai dar um indicador de desempenho para o próprio médium. Olha, Marco Antônio, foram observados ao longo de um mês que você deu 12 comunicações com predominância de tais emoções e sentimentos. Olha que legal isso seria se nós conseguíssemos colocar nas nossas reuniões mediúnicas. Bom, mas para tudo que é feito tem que ter controle. Quem é que executa o controle? São 2 personagens principais. O dirigente encarnado
e o dirigente desencarnado. O dirigente encarnado compete a ele coesão e motivação. É aquele que, olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo, acolhe, acomoda, observa. Opa, fulano não está bem hoje. E percebendo que não está bem, depois dá o suporte. Aqueles que faltam, no dia seguinte, ô Marco, tudo bem? Rapaz, sentimos a sua falta ontem, está tudo certinho, teve algum imprevisto, o grupo pode ajudar em alguma coisa. Às vezes a criatura passa um mês, ninguém nota, ou quando nota, e cadê fulano mesmo? Alguém sabe o que aconteceu, daqui a pouco o cara desencarnou, e nem no enterro a gente foi. Assim, meu Deus do céu, que falta de caridade, né? Então, compete ao dirigente encarnado esse papel, a condução dos trabalhos, tanto fazer cumprir aquilo que foi estabelecido no nosso regimento. Olha, Marco, olha, cara, eu tenho percebido, você está chegando muito em cima do horário. O que está acontecendo? Aí eu vou dar minha justificativa. Não, é porque eu morava perto do centro, agora mudei, eu tenho que pegar 2 ônibus. Ah, ok. Não tem como ser. Então a gente vai gerenciando os conflitos, controlar as situações difíceis e orientar a equipe encarnada nos momentos em que assim for necessário. O médium entra num transe profundo de um espírito extremamente violento. Ele pode usar o verbo dirigente assim: eu peço aos demais médiuns que não deem passividade para que todos acompanhemos com atenção o atendimento que agora se inicia. Então ele faz um convite para que os outros não entrem em transe. Ah, mas eu estou sentindo um espírito do meu lado. Controle-se. O médium é um instrumento passivo, no sentido de não interferir na comunicação, mas é ele que dá o acesso. Se naquele momento não é conveniente, nenhum espírito vai se comunicar. Ah, mas ele vai ficar sofrendo. Não vai, não. Tenha confiança que do outro lado, os espíritos sabem o que estão fazendo. Confiem. Então o dirigente ele tem essa autoridade moral. Por isso que não pode ser nenhuma pessoa inexperiente. Tem que ser alguém mais experiente do grupo colocado nessa condição. E o dirigente espiritual, que é o responsável, é o dirigente espiritual, que é o responsável pelo tipo, a especificação dos trabalhos a serem realizados. Então, o dirigente espiritual vai estabelecer o atendimento a sofredores, se vai ser feito um atendimento desobsessivo e outros tipos de atendimento segundo as possibilidades do grupo. Existem instrumentos de medição do padrão vibratório de cada um de nós e os espíritos fazem uma análise de, qual é a média vibratória de hoje? Você olha, hoje, infelizmente, os nossos irmãos, por motivos mais variados, estão um tanto quanto deprimidos. Deprimidos no sentido de padrão vibratório. Não que isso seja uma emoção predominante naquele momento. Se o nosso padrão vibratório está um pouco mais baixo, o que nós poderemos realizar vai ser um pouco mais suave. Então, aqueles casos complexos tenderão a ser postergados para o momento em que o grupo estiver vibracionalmente melhor. Quem faz essa seleção são os espíritos, em especial aquele dirigente da reunião. E chegamos na fase final, que é a fase da avaliação. Vejam que nós planejamos a reunião, estabelecemos como ela iria se desenvolver, as medidas de controle sob a responsabilidade do dirigente encarnado, do dirigente desencarnado,
mas é preciso avaliar, porque se o que nós esperávamos no planejamento não está sendo alcançado, na avaliação a gente faz a correção de rumo. Já também tivemos experiências de que a improdutividade da reunião mediúnica de um determinado grupo estava associada a 2 fatores: dia da semana e o horário. O que aquele grupo fez? Interrompeu, fez uma reunião de avaliação e migraram para um outro dia e um outro horário. É preciso maturidade. A avaliação, nós veremos um pouco mais adiante, não é um lançamento de dardos uns para com os outros. Não é um ringue onde eu vou apontar a minha percepção a respeito da comunicação que o outro deu. Negativo. O primeiro momento da avaliação é do indivíduo para com ele mesmo. Porque imaginemos que eu chegue esbaforido aqui, faltando 5 minutos para a reunião mediúnica. Briguei com o meu chefe, discuti com o motorista, quase saí nos tapas com o trocador. Ainda existe trocador no ônibus? Lá em Lauro não. Lá em Lauro é só... Hein? É cobrador, né? Aí eu chego todo pilhado, como dizem na linguagem geral. Aí eu quero dar comunicação de um espírito orientador. Meus amigos, não há improviso quando se fala de sentimentos e emoções. Os pensamentos modulam o nosso padrão vibratório, ou para melhor ou para pior. Então, se eu cheguei desajustado emocionalmente, eu tenho uma tendência de, naquele dia, ser improdutivo ou dar comunicações muito fora de uma normalidade. Então, eu faço a autoavaliação, que é a avaliação do desempenho mediúnico sob o meu olhar. E a partir da identificação dos pontos de desajustes, eu me proponho a aperfeiçoar a quem? A mim mesmo. Mas existe uma avaliação que é grupal, mas deve ser sempre impessoal, o que é também um baita desafio. Primeiro, a autenticidade das comunicações. Compete ao grupo, em algum momento, fazer uma avaliação de desempenho. Nós estamos tendo flexibilidade mediúnica, é uma expressão que o seu Zé Ferraz usava muito, e a flexibilidade mediúnica é o médium dar comunicações, tanto de espíritos em estado de sofrimento, espíritos que fazem sofrer, espíritos que perturbam a vida dos outros, espíritos perturbados, mas também espíritos orientadores. Ah, mas eu só dou comunicação de espírito sofredor. Gente, mas existem sofredores de todos os matizes. Suicida, assassino, morreu e não sabe que morreu. Morreu atropelado, morreu queimado, morreu de morte morrida. Seja lá o que for, todo mundo está em estado de sofrimento, mas cada um num sofrimento específico. Isso não tira o mérito do médium. Jamais. Jamais. Se possível, analisarmos a identidade dos espíritos. Mas identidade aqui não quer dizer a carteira de identidade ou RG, CPF. Não. É identificar os espíritos pela linguagem. Se ele é um bom ou um espírito imperfeito. A linguagem chula, prolixa, às vezes um tanto quanto inadequadas, tipificam um espírito de natureza mais inferior. Mas isso não quer dizer que o uso de palavras empoladas significa um espírito superior. Pode ser um espírito muito desocupado, um pseudo-sábio. Por isso que, além da linguagem, eu tenho que perceber a impressão fluídica,
As atitudes na comunicação, elas são identificadas por gestos, postura e o padrão do discurso. Eu posso usar palavras belas e ofender todo mundo. Então a minha linguagem é de um português escorreito, fundamentado, mas o efeito, ou seja, a atitude da palavra é danosa. Mas e a impressão fluídica que a presença daquele espírito produz? Às vezes o médium não percebe, porque ele está apenas no processo fenomênico cognitivo. Mas o dialogador, um outro médium na vidência, está percebendo que a irradiação da presença daquele espírito traz desconforto, desacerto. Assim, sei não, esse papo desse espírito não está casando o que eu estou sentindo fluidicamente com o discurso. O tipo daqueles espíritos que querem conquistar, e eles conquistam por uma espécie de encantamento. Agora, essa avaliação aqui, o grupo tem que ter maturidade. Porque imagine que seja eu o médium que deu passividade para um espírito assim se manifestar. Aí Raimundo, mais experiência, Marco não, na avaliação. Olha, gente, a última comunicação de hoje, eu percebi isso, aí eu já boto a mão na cintura. Como é que é? Você está duvidando da minha comunicação? Eu ainda me aproprio. Você está duvidando da minha comunicação? Primeiro que a comunicação não é minha, eu fui um instrumento. Então é preciso que o grupo adquira maturidade e no momento que for feita a avaliação, deixar bem claro, pessoal, nós iremos analisar de forma impessoal. Estamos analisando o resultado. Comunicação é resultado. Nós não estamos analisando o instrumento por meio do qual o resultado foi produzido. São coisas totalmente diferentes. Então, fechando este ciclo, até que horas? Agora, né? Nós estamos em ponto. Fica a perguntinha: como conviver com a mediunidade? Isso a gente vai escorrer após a intervenção de nosso querido amigo Raimundo. Tá, vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu ao vivo é assim, né? A gente pega microfone ali, pega microfone aqui, né? Nós poderemos ver aí que há uma riqueza muito grande no aspecto da mediunidade. E material de sobra para que vocês possam, depois no segundo bloco, depois do intervalo, fazer as suas considerações, suas perguntas a Marco. Porque agora nós vamos bater um papo em cima dessa vivência, dessa riqueza. Percebemos que na apresentação dessa qualidade na mediúnica, Marcos ele nos chamou várias vezes a atenção para umas figuras que na verdade implantou ou nos relembrou esses conceitos da mediunidade. Estamos falando dos fundadores do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Quando nós pensamos em fazer esse trabalho, pensamos muito em Nilo Calazans e José Ferraz, nosso companheiro que já está no mundo espiritual, e também João Neves. São figuras
que desbravou esse Brasil na década de 90, levando a boa nova da mediunidade, reorganizando o conceito da mediunidade. Desbravou. E hoje nós temos uma riqueza muito grande pelo Brasil afora, né, nessa temática, nessa obra estudiosa. E aí depois o Marco, ele foi fazer parte, né, do grupo que tinha o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Isso é mediunidade, estamos falando de mediunidade. Como é que você chegou, Marco, né, a fazer parte, e como foi esse convite nessa experiência mediúnica para estar junto desses 3 meninos? Vai ficar os... Desculpe. Vamos lá. Meus amigos, assim, é até um tanto quanto engraçada a maneira como eu conheci João, Nilo e seu José Ferraz. Eu estava frequentando uma determinada casa e vi um cartaz. E no cartaz estava lá, qualidade na prática mediúnica. Isso era o ano de... Está falhando esse aqui, acho que eu vou sair. Desliguei. Isso era o ano de 2001. Tem quanto tempo? 24. Meu Deus do céu. Eu estava recém-chegado em Salvador, transferido de Minas Gerais, tinha me graduado, feito uma pós-graduação e me achava, né, a última bolacha no pacote de biscoito. Eu disse assim, qualidade na mediúnica, eu vou lá assistir isso para ver que ousadia dos indivíduos pegarem um tema que é de gestão e trazer dentro para a casa espírita. Como todo abusado, né, sentei no seminário que foi realizado na Casa da Fraternidade. E naquele momento eu ouvi algo que nunca tinha visto na minha vida. O quanto a integração dos saberes ajuda a nós construirmos uma sociedade mais justa, mais esclarecida. Então eu fiquei encantado, porque o que eu ouvia era de pessoas que eu não conhecia, pessoas que usavam de um linguajar simples, mas que tocava fundo na correlação tema e a sensibilidade exigida. E no final do evento é que surgiram os 3 mosqueteiros. Só no final do evento. E ali eu tive contato com o que se chamava naquela época de multiplicadores. Falei assim, tá, excelente proposta. Só que a Casa Espírita mandou um convite. Olha, estão precisando de que multiplicadores se apresentem na Federação Espírita do Estado da Bahia. Aí eu falei assim, bom, agora o ousado tem que ser eu. Já que eu me predispus a criticar do lado de fora, eu me vejo na obrigação moral de participar para conhecer de perto e ver se a minha ousadia pode ajudar ou eu vou ter que me desconstruir. E eu tive que me desconstruir. Porque conviver com João, Nilo e seu José Ferraz foi uma das melhores experiências que eu tive
nos últimos 20 e poucos anos. Então foi por um arroubo de um orgulho. Eu acho que Deus assim, vá, seu topeira, está se achando muito? Vai lá conhecer, você vai ver o quanto é que verdadeiramente você conhece. Nada. E eu passei 20 anos com eles, convivendo e aprendendo muito. Sou muito grato a todos eles, em especial a seu José Ferraz, a quem eu tenho um carinho muito grande. Ele está no mundo espiritual, espero que nos ouvindo. José Ferraz foi um dos últimos que você trabalhou, né? Lembro que antes da pandemia nós íamos com o nosso grupo de estudo para a Federação Espírita e você estava lá trabalhando com ele, nos apresentando. Mas por esses caminhos da mediunidade, da sua busca pela mesma, nós temos visto que a mediunidade tem nos oferecido resultados surpreendentes. A quem imputar esses resultados fabulosos? Aos espíritos desencarnados, benfeitores, comunicantes? Ou aos médios que têm acorrido em busca dos saberes e das vivências espíritas? Você poderia dizer isso para a gente? Os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que nós supomos, e por vezes são eles que nos dirigem e sequer temos a consciência disso. No meu caso, ousado que eu era, havia uma entidade que queria encaminhar-me para essa tarefa e usou desse tipo de expressão de um orgulho, de um pretenso domínio da área de conhecimento para me colocar no devido lugar. Então, os resultados que nós observamos, seja ele na prática mediúnica ou nas nossas vidas mesmos, a primeira questão é a natureza do mérito, porque ninguém recebe aquilo que não merece. Deus é justo e bom. Mas uma vez que, enquanto aparelho mediúnico, o indivíduo portador da mediunidade, ele realiza esse processo de investimento na busca do conhecimento, no aprofundamento do autoconhecimento, portanto, no autoaperfeiçoamento espiritual e intelectual, é crível que, quando nós observamos que o aprendiz está em outro nível de saber, o seu orientando ofereça para ele tarefas cada vez mais complexas. Então, o médium, ele, na medida em que ele avança na busca do conhecimento e do autoaprimoramento de natureza moral, ele vai aumentando o leque de possibilidades, com transes mais específicos, com falas mais assertivas, com emoções mais ajustadas e com atendimentos cada vez mais intensos, sem perder a sua autonomia. Então ele se predispõe à tarefa porque ele se capacita para a tarefa. Da mesma forma o dialogador. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele se aperfeiçoa, ele passa a ser um indivíduo mais sensível à dor do outro. Então os espíritos vão trazer aqueles sofredores em quadros mais graves, para que pelo seu verbo, o verbo do doutrinador, a ferramenta principal é a palavra, e como a palavra ela precisa de cognição, de sentimentos para ser manifestada por meio de uma emoção,
que carrega a sua palavra, então o doutrinador da mesma forma. Por isso que a busca, ela não tem fim. Então os resultados, eles são a conjunção dos esforços individuais com o investimento que os espíritos bondosos fazem pela observação do nosso progresso. É como ele disse, mediunidade. Mediunidade é muito vasto. E essa resposta dá um outro seminário, né, Marcos? Mas a gente tem até meia-noite hoje, né? Hoje é sábado, né? Bom, Marcos, ainda nessa condição, nós percebemos que quando deságua essa mediunidade, quando se organiza no aparelhamento as mediúnicas, existe uma sintonia com a área doutrinária da instituição, quando assim é organizado na casa espírita. Como é que se faz esse parâmetro de sintonia entre a mediúnica e a ação doutrinária da casa espírita? Há vários indicadores que a gente poderia elencar que são observáveis, mas nós não os mensuramos. Por exemplo, durante a nossa fala, citamos o quanto seria útil para o grupo que fizesse a quantificação do número de comunicações por médium e, se possível, a emoção e o sentimento dominante naquela comunicação. Bom, observemos. Muitas das vezes, aquele que programa o rol dos temas para a casa espírita apresentar aos participantes, o faz valendo-se ou de um livro, texto base, ou os temas apresentados nas obras da codificação, mas também há momentos em que vem uma forte inspiração para que determinado assunto ou assuntos correlatos sejam abordados em certo período. E é interessante observarmos, embora ainda nos falte essa pesquisa qualitativa, que os temas que são apresentados, muitos deles estarão correlatos com os atendimentos realizados nas reuniões especializadas. Por que isso? O tema, quando é previamente selecionado pelo participante e ele se engaja afetivamente àquele tema, é porque há algo no seu íntimo que reclama a atenção. Então, se há, por exemplo, um tema, perda de entes queridos, o expositor apresentar-nos-á o entendimento de que, na verdade, não se perde. É uma expressão utilizada pelo afastamento imprevisto que ocorre quando alguém parte e nos deixa uma lacuna no convívio diário. Então, se eu estou em estado de sofrimento pela perda de um ente querido e uma casa espírita apresenta aquela temática, é viável a minha presença. E se eu lá me faço presente, muitas das vezes aquele ser pode também estar presente. E aí a casa o retém para o devido esclarecimento, a pessoa fica aliviada porque é consolada, esclarecida, e o correspondente ente afetivo
que foi para a dimensão espiritual, da mesma forma é atendido. Então, quando nós estabelecemos, eu também não digo que isso é importante, isso é relevante, não, mas é observado isso, pelo menos na nossa instituição, isso é muito comum, que dá uma reunião doutrinária no sábado, na quinta-feira seguinte, porque já demandaram tempo suficiente para o descomissionamento do conteúdo, vem um espírito e faça uma correlação, não porque ele faz a junção literária, mas porque ele vai viver a sua dor que foi tratada no tema da exposição doutrinária que foi apresentada na Casa Espírita. Então há acontecimentos assim impressionantes, e é essa visão alongada do Espiritismo que nós somos convidados a experimentar. Não há casos. Neste momento, por exemplo, é bem provável que aqueles que tutelam as nossas vidas aqui estejam presentes e inspirando-nos. Olha, preste atenção, veja aquela dúvida que você teve na reunião mediúnica que ocorreu esse fato, atente para essas orientações. Então eles também aqui estão presentes, porque nós somos seres interexistenciais. E essa mediunidade, como eu disse, existe uma mediunidade que é ostensiva, mas de natureza restrita, praticada em ambientes controlados, mas nesse momento todos nós estamos com a nossa faculdade à flor da pele. Os espíritos nos inspirando, muitos sugerindo assuntos correlatos, e ainda tem aqueles que ficam assim, vá, pergunte, faça a sua pergunta, e a gente fica assim, faça, rapaz, aproveite agora, faça a pergunta. Se o máximo que vai acontecer é o menino lá na frente dizer, não sei. Eu respondo em outro momento. Então, essa noção de interexistencialidade precisa estar presente para que a gente, sabe, Raimundo, acabe com aquela noção de que mediunidade é como um crachá ou um cartão de ponto, que ela só está presente na casa espírita. Opa, hoje é o dia da minha mediúnica, esqueci o meu cartão de médium em casa. Isso não é cartão do SUS, não, gente. Aonde nós estivermos, nós estaremos junto com a nossa faculdade mediúnica. Mas nesse contexto de nós estamos sempre nesse programa mediúnico, vivendo com Jesus, diremos que a educação das forças mediúnicas estabelece elos. E um desses elos com os benfeitores espirituais, ele nos convida à autoeducação do ser. Quais os caminhos para que nós possamos galgar esse processo? Desafiadora pergunta, né? A educação é a mudança de hábitos. Eu ouvia recentemente uma palestra pelo YouTube, porque como eu pego o metrô e são 45 minutos, eu tenho que ter um bom uso desse tempo. Alguns ficam nas redes sociais, arranjando confusão com o vizinho, discutindo temas de só menos importância. Eu boto o meu fone de ouvido, ou eu estou estudando, ou eu estou assistindo uma palestra. E uma dessas palestras, o expositor diz o seguinte: o espírita que, depois de 3 anos de imersão em estudo, frequência a reuniões doutrinárias, não conseguir avaliar ou não conseguir identificar nenhuma mudança,
é porque ele ainda está na superficialidade dos conteúdos doutrinários. O que ele nos convida? De ciclos em ciclos, aí cada um vai estabelecer o seu ciclo de realização dessa comparação do ponto onde eu estava e como eu estou neste momento em que faço a minha avaliação e identificar o quanto avancei. Mas é interessante que corremos o risco de, ao fazer essa comparação, nós nos colocarmos numa posição além da que efetivamente nos encontramos. É por isso que diariamente nós somos testados. Então a autoeducação, ela parte do princípio em que eu consigo já identificar as minhas emoções predominantes, mas além das emoções predominantes identificadas, quais são os gatilhos que acionam essas respostas emocionais. E quando eu percebo isso, eu começo a mudar. Quando eu começo a mudar, eu renovo, eu mudo os meus hábitos. O hábito é um comportamento que, uma vez insistentemente repetido, faz com que eu me ofereça um comportamento totalmente diferente do que foi no passado, diante do mesmo estímulo. Vamos para a mediunidade fazer uma comparação? Só esperando passar o carrinho do som ali, porque... Agora vocês imaginem isso na quinta-feira, que nós passamos. Aquele dia teve os motoqueiros, foi tempo com os amigos. Exato. Mas naquele dia ele perdeu a primeira oportunidade de deixar que os motoqueiros do aldeia tivessem comunicação. Pois é. Com certeza tinha. Então vamos dar um exemplo que eu posso fazer que eu posso experimentar como um indicador de que houve uma evolução no meu processo de autoeducação. Imaginemos que no início do meu desenvolvimento mediúnico, atendendo ou dando a passividade a um espírito extremamente agressivo, a minha resposta psicofônica ela fosse intensa. Intensa no sentido verbal e gesticular, chegando ao ponto de esmurrar a mesa, produzindo ruídos além do necessário. Na fase inicial do desenvolvimento mediúnico, é normal nos depararmos com médiuns nesse estágio de manifestação, ou seja, a interpretação daquilo que ele recebe como estímulo da dimensão espiritual. Passam-se alguns anos, imaginemos um lustro. Um lustro são quantos anos? 5 anos. Um espírito semelhante é trazido para que eu seja o enfermeiro de primeira hora. Então eu vou dar a passividade num espírito extremamente brutalizado, destilando ódio, mas agora, porque eu já consegui, por força das mudanças que empreendi na minha vida de relação, a não mais reagir às ofensas, a não mais entregar na mesma intensidade daquilo que eu recebia. Então, porque eu me eduquei enquanto cidadão e enquanto ser, o atendimento àquele espírito estrambelhado e descompensado emocionalmente dar-se-á numa condição totalmente diferente daquele primeiro momento. Quem é que vai perceber isso senão o próprio médium? Talvez nos grupos que façam essa análise qualitativa e quantitativa das manifestações, isso, uma vez mapeado, até auxilie. Mas é papel do indivíduo, na autoavaliação,
que ele realiza, identificar essas questões. Portanto, se eu me educo enquanto cidadão, o correspondente ocorrerá manifestando na minha prática mediúnica rotineira. Bom, eu não vou fazer mais perguntas, Marco, porque senão quando voltar do intervalo o pessoal não vai querer fazer as perguntas. Então agora nós vamos parar para o intervalo, voltaremos às 16 horas, e aí você já pode trazer as perguntas de vocês formuladas, tal, pode entregar as meninas que estão recolhendo, e Marco irá, de certa forma, responder a todas. Tá certo? Se ele não souber, ele vai consultar o guia dele espiritual. Vamos para o intervalo.